Excel, gráficos e mini gráficos. Olá, mais uma aula de Excel onde nós iremos agora tratar sobre gráficos e mini gráficos. A ideia é que você, através de informações que você já tenha, você consiga melhorar a visualização, fazer gráficos para que tudo fique mais fácil, para que você consiga visualizar as informações de forma muito mais tranquila, ok? Vamos dar uma olhada como é que funciona na prática? Vamos para o Excel? Tudo bem, pessoal? Agora dentro do Excel aqui, já preparei uma tabela com diversas planilhas justamente para mostrar os diversos tipos de gráficos diferentes que nós temos dentro do Excel. Tá? Primeiramente, vamos começar com os gráficos de colunas e barras. Para que você consiga inserir um gráfico dentro do Excel, você vai lá em inserir, tá? Temos algumas opções e o mais importante no momento é aqui, ó, gráficos, ok? Antes de inserir, assim como nós fizemos em outros recursos, é importante que você selecione antes os dados para aí que você consiga gerar o gráfico de forma melhor, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar sim as opções de total, tá? Até porque senão ele vai destoar muito dentro do gráfico. Primeiramente, nós temos o botão aqui, ó, gráficos recomendados. Se eu clicar aqui, ele vai, conforme o tipo de informação que eu selecionei, vai oferecer alguns gráficos diferentes. Mas nós vamos olhar com calma os principais gráficos utilizados no mercado, tá? Começando, como eu disse, pelo colunas e barras. Então, aqui, ó, o primeiro botão após os gráficos recomendados, nós temos aqui inserir gráfico de colunas ou de barras. Clicando aqui, ele já oferece várias opções. São dois tipos principais, ou duas categorias de colunas e duas categorias de barras, que é o 2D e o 3D. Dentro de cada categoria, nós temos aqui diferentes tipos de gráficos dentro dessas categorias. Por exemplo, o coluna 2D eu tenho agrupada, empilhada e o 100% empilhada, tá? Vou mostrar com calma a diferença entre eles, mas primeiro vamos entender como é que funciona essa parte de gráficos. Clicando no primeiro, coluna agrupada, onde nós temos a ideia por trimestre e dentro de cada trimestre os produtos. Os produtos estão identificados pela cor que aparece no gráfico. Por exemplo, o produto A está em azul, o B em laranja, o C em cinza e o D em amarelo. Percebam que ele não trouxe um título específico. Você pode alterar o título clicando duas vezes aqui. Você pode apagar, trocar o título, o que você achar melhor, tá? Sem problema nenhum. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, vendas, onde você consegue nomear esse gráfico. Às vezes você quer apresentar somente o gráfico, já traz o título e tudo mais. Junto com isso, ele já abre uma área de formatação, tá? Conforme o componente que eu seleciono, ele modifica essa formatação, tá? Você pode também, lá em cima, ó, em design gráfico, selecionar uma série de opções dentro do próprio do gráfico que está sendo apresentado. Eu vou fechar essa barra aqui para melhorar a visualização e vamos ver com calma o que nós temos dentro do design do gráfico. Primeiro, eu posso adicionar elementos. Como eu disse, se não estiver aparecendo, dependendo o layout que eu estou utilizando, às vezes não aparece o título, eu posso adicionar, por exemplo, aqui título. Existem uma série gigantesca de opções que você pode incluir dentro do seu gráfico. Nós não vamos nos aprofundar tanto assim. Próximo é o layout rápido, onde eu posso selecionar diferentes layouts, ou seja, apresentações diferentes desse mesmo estilo de gráfico, tá? Para que talvez tenha uma informação um pouco mais fácil, que você consiga visualizar. Por exemplo, essa aqui já traz as informações abaixo, tá? Facilitando talvez ou poluindo muito o gráfico, vai depender do que você pretende com o seu gráfico, ó, deixando todas as barras unidas e tudo mais. Eu gosto bastante desse último porque ele traz na lateral aí vai a legenda de cada produto. Aí depende do que você pretende apresentar. Junto com, logo seguida do layout rápido, eu tenho a alterar cores, onde eu posso selecionar algumas cores, uma paleta de cores que eu desejo utilizar. Tá? Então eu posso usar alguns coloridos e o monocromático, que ele vai trocar apenas o tom para cada produto, tá, que eu estou utilizando. Eu posso deixar esse sem problema nenhum, já troco as cores que eu vou utilizar. Dando seguimento, eu tenho aqui estilos de gráfico, onde tem diferentes formas, de novo, de apresentar as informações. Por exemplo, esse ele não mostra a escala, ele mostra direto o valor de cada produto atingido. Tá? Então, eu tenho dessa forma aqui, ele traz algumas cores, você pode selecionar dentro de uma série de estilos que já são apresentados aqui para você.
Uma outra opção aqui é o alternar linha e coluna. Percebam que atualmente o que acontece? Ele está separado por trimestre e cada trimestre tem um produto dentro dele. Se eu alterar a linha e coluna, ele vai inverter esse processo. Ele vai separar por produto e dentro de cada produto eu tenho aqui por trimestre como cada trimestre se saiu. Percebam que essa visualização não está legal porque está bagunçando todas as informações que eu coloquei aqui dentro. Tá? Então vamos mudar aqui para uma que talvez fique um pouco mais fácil. Tá? Caso você não tenha gostado, você pode alternar novamente. Digamos que você tenha feito o seu gráfico e você esqueceu de colocar alguma informação. Você pode, de novo, selecionar as informações, incluir títulos e tudo mais, através do selecionar dados, sem problema nenhum. Além disso, você pode alterar o tipo de gráfico por esse botão. Vou mostrar uma outra forma rapidamente, logo. Tá? E mover o gráfico, caso eu queira trocar de planilha ou a área do gráfico, colocar em outro lugar, caso eu queira, além de clicar e arrastar como estou fazendo aqui. Tranquilo? Em seguida, nós temos aqui uma nova aba também relacionada ao gráfico, que é o formatar, onde eu posso formatar cada elemento do gráfico. Eu selecionei as cores, mas eu queria, por exemplo, sei lá, queria preto nesse momento aqui. Você pode vir aqui e alterar a cor do jeito que você achar melhor. Posso alterar a fonte, uma série de informações que com calma você pode alterar dentro do gráfico, caso você queira. Eu sou bem detalhista, eu quero a informação conforme a cor do produto. Sem problema nenhum, você pode vir aqui em formatar, selecionar o elemento que você queira, alterar a fonte, negrito, o que você achar melhor. Ok? Então esse primeiro gráfico foi o gráfico de coluna, tá? O gráfico de coluna agrupado, tá? Onde nós temos aqui, ele agrupa as informações dentro de, nesse caso aqui, dentro de períodos de tempo, por trimestre. Eu posso inverter como eu mostrei para vocês. Os próximos gráficos são o seguinte, o gráfico de coluna empilhado, tá? Onde ele vai empilhar um produto em cima do outro, tá? Então eu consigo ver, por exemplo, que o segundo trimestre foi o trimestre que menos vendeu, tá? Então eu tenho essa ideia visual por trimestre um pouco mais fácil, eu consigo ter essa ideia e cada produto eu consigo ter uma noção mais ou menos, não tão prática quanto o outro, de quanto cada um vendeu comparado com o outro, tá? Então existe essa opção também. E o próximo gráfico é o de coluna 100% empilhado. O que isso difere? Ele vai sempre preenchendo o total e aqui para que você tenha uma noção de o que cada produto, a porcentagem mais ou menos de cada produto fez referente àquele trimestre. Tá? Então ele preenche a barra total, eu não consigo ter essa noção entre diferença entre trimestres, eles estão todos do mesmo tamanho, mas é para que eu tenha uma noção o quanto cada produto representou de vendas naquele trimestre. Ok? Então, esse é um pouco diferente, então tem que tomar cuidado na utilização desse gráfico, porque ele pode confundir, tá? Porque ele pode parecer que todos os trimestres tiveram o mesmo volume de vendas, e não é o caso, ok? Partindo para os colunas 3D, vocês vão ver que eles são bem semelhantes, tá? O agrupado, ele deixa com uma leve inclinação, você consegue ver ele meio inclinado, um efeitinho 3D e tudo mais na apresentação das informações. A mesma coisa para o empilhado e o 100% empilhado também, tá? Então ele tem uma visualização um pouco inclinada, ele não difere muito dos outros gráficos. A principal diferença do 3D é essa última opção que nós temos, que é de coluna 3D, onde ele vai apresentar um produto atrás do outro, tá? Então nós temos uma visualização onde é separado por trimestres, mas ele coloca um produto atrás do outro para que você visualize de uma forma diferente. Olha aqui, o problema que nós temos aqui é que, por exemplo, o produto D, que é o menos vendido, ficou no fundo. Talvez a visualização não fique tão legal, tá? Então é importante que você teste antes muito bem quais as informações que você tem para que você consiga gerar esse gráfico, tá? Dando segmento, nós temos os de barra. Funciona exatamente igual aos de coluna, só que em vez de serem colunas verticais, nós temos barras horizontais, tá? Então, funciona exatamente da mesma forma. Os agrupados, onde eu consigo ter uma ideia por trimestre, tá? A mesma coisa vai ser o empilhado, o 100% empilhado também, onde ele vai preencher a barra e eu consigo ter uma noção por produto, quanto representou cada produto no volume de vendas, e a mesma coisa no 3D, que é uma visualização um pouco mais inclinada para que talvez um efeito fique mais bonito,
ok? A diferença é que o barra 3D nós não temos aquele, tá? Igual temos no coluna, porque dele colocaria atrás. Isso não existe nos gráficos de barra, ok? Então esse é um dos principais gráficos que são utilizados no mercado, os gráficos de barras de coluna. Agora nós vamos para um novo tipo de gráfico, que é o gráfico de linha e de área, tá? O gráfico de linha e área é para demonstrar a evolução dos dados em uma linha de tempo, o que é ótimo que eu estou utilizando aqui, que nós temos uma linha de tempo por trimestre, beleza? Então eu vou selecionar novamente os dados que eu quero, sem o total aqui, até para facilitar a visualização, porque senão ia destoar demais. E agora o segundo botão, logo depois dos gráficos recomendados, onde nós temos os de linhas, tá? O primeiro aqui é o linha, onde ele apresenta, ó, praticamente as informações dentro de uma linha de tempo. Então ele começa no primeiro trimestre, eu consigo ver que o produto D foi o menos vendido, mas ele teve uma certa evolução no decorrer dos trimestres. Já os outros, ó, vocês percebem que teve uma troca e tudo mais, e com certeza o produto C foi o mais vendido, tá? Então ele mostra uma linha para que você tenha uma noção de como foi a evolução dessas vendas no decorrer do ano. Vamos lá, próximo é o de linha empilhado, tá? O de linha empilhado funciona igual o de barra empilhado, só que apenas juntando os pontos, tá? Você não tem, por exemplo, toda aquela coloração. Aqui, de novo, tome muito cuidado, tá? Porque ele está empilhando um em cima do outro e pode causar talvez uma informação errada, porque analisando, nós já percebemos que o produto D foi o menos vendido em comparado com os outros em todos os trimestres. Mas aqui, como ele empilhou, parece que é o mais vendido, tá? Na verdade, ele está somando uma linha em cima da outra, então é importante que você tome muito cuidado na utilização disso para não causar uma impressão errada, passar uma informação errada, porque ele está empilhando esses gráficos ali, ou melhor, esses produtos e demonstrando dentro do gráfico, talvez não fique tão legal. O próximo passo é o de linha 100% empilhado. Funciona exatamente como o de barra, totalizando 100% e vai mostrar a diferença que cada um fez. De novo, tome cuidado na utilização dele, porque pode trazer a impressão errada. A diferença agora, nesses aqui, ó, linhas com marcadores, é que ele faz um marcador. Funciona exatamente igual aos outros três que eu já apresentei, mas ele coloca os pontos, tá? Demonstrando exatamente qual é onde está o trimestre marcado aqui, porque às vezes tem uma linha muito reta, você consegue delimitar os pontos exatamente. Se você tiver uma quantidade muito grande de informações na linha do seu tempo, por exemplo, por meses, são 12 meses, talvez seja legal você apresentar, tá, os pontos para demonstrar essas informações, ok? Mesma coisa, temos ali o linha com marcadores, o linha empilhado com marcadores e o linha 100% empilhada com marcadores, tá? A diferença é que aparecem aqueles pontos. Depois nós temos o linha 3D, tá? Que ele mostra, de novo, uma visualização levemente inclinada, você consegue controlar essa inclinação e tudo mais, e parece umas minhoquinhas no meio do seu gráfico, demonstrando no decorrer dos trimestres como é que está se saindo as vendas desses produtos, ok? Partindo para o diária, a diferença é a seguinte, ele preenche até a linha que deveria ser feita de linhas, né? Então ele preenche tudo aquilo ali. Olha aqui a questão, o que aconteceu nesse momento, tá? Então ele plotou o produto A dentro do gráfico, tá? Que é o produto azul, preencheu toda aquela área, fez exatamente o mesmo com o B, preencheu, fez com o C, só que como o C é o mais vendido, olha lá, ele sumiu com o A e o B que estariam atrás, tá? Então, esse é um detalhe que você tem que tomar cuidado. Você tem que colocar os menores por último, ou seja, as menores vendas por último, para que você tenha essa visualização melhor, tá? Então, aqui não deu certo o nosso gráfico, porque a apresentação dos produtos A e B ficaram escondidas atrás, tá? Partindo para o próximo, nós temos o empilhado. De novo, mesma forma, ele vai colocar um em cima do outro, lembrando que o D é o menos vendido, então a porcentagem de vendas, a quantidade de vendas é a diferença entre o cinza e até o topo do amarelo, tá? De novo, cuidado na utilização desses gráficos. E novamente, o 100% empilhado agora com o gráfico de área, tá? Onde ele vai preencher 100% e para que você tenha uma ideia de quanto representou cada produto no total de vendas por trimestre.
Mesma coisa nos 3D. Aqui nós conseguimos agora ter uma noção que existem outros produtos, tá? Então, o legal seria colocar, por exemplo, os menos vendidos na frente, que o D ficou bem escondidinho, tá? Por primeiro, e aí remover, ou melhor, atrasar os outros, colocar para trás os produtos mais vendidos no fundo para que você tenha essa visualização um pouco melhor. Tá? Então, percebam que a utilização do 3D diária é muito melhor do que o 2D, onde você consegue visualizar melhor as informações. E aí segue o mesmo padrão, o 3D diária é empilhado e o 3D é 100% empilhado. Tá? Então, ele vai preencher tudo para que você consiga visualizar as informações comparando um produto com o outro, quanto representou. O próximo é o de pizza e o de rosca, os tipos de gráficos também muito utilizados para que você tenha uma noção. O problema, por exemplo, de pizza é que eu não consigo comparar entre produtos, tá? Não vai ficar legal. Você pode totalizar, por exemplo, por trimestre e representar, por exemplo, quanto foi de venda para cada trimestre. Ou quanto cada produto dentro do trimestre representou no total de vendas desse trimestre. Então, vamos lá. Eu selecionei apenas uma linha, ou melhor, uma coluna de informação, mas ainda assim eu selecionei os títulos para que ele já preencha automaticamente. E vou aqui no terceiro botão, inserir gráfico de pizza ou de rosca. O primeiro é bem simples, tá? Ele vai trazer uma pizza, deixando bem claro que o produto C é o que mais representou a quantidade total de vendas desse trimestre. E aí nós temos, por exemplo, o produto D, o produto, ou melhor, produto B, o produto A e aí, por último, o produto D, que foi o menos vendido, tá? Ah, professor, mas está muito simples, eu queria que tivesse mais informações dentro desse gráfico, tá? Então, o que eu posso fazer? Clicando em cima do gráfico, eu vou em design do gráfico e eu consigo diferentes informações. Por exemplo, eu consigo a porcentagem em cima. Olha, agora está bem mais claro e visualmente bem definido quais são a quantidade correta que representa cada venda. Tranquilo? Então, voltando lá para ver os outros estilos de gráfico, ainda no de pizza, eu tenho o de pizza, onde ele faz pizza de pizza. O que ele faz? Ele pega a parte, ou seja, os dois últimos nesse caso, e coloca numa pizza separada. Então, por exemplo, eu tenho 28% do produto B, 23% do produto A, e aqui, olha, esse total de 49%, ele vai detalhar mostrando que a maior parte das vendas, ou seja, 39% do total que nós temos aqui, foi para o produto C e 10% apenas para o produto D. Então, ele faz uma separação, um detalhamento de parte desse gráfico para que fique um pouco mais, às vezes você quer dar um destaque maior para determinada informação, aí você consegue fazer dessa forma. A mesma coisa acontece com o de pizza, ou melhor, barra de pizza, né? Onde nós temos a pizza e dá um detalhamento em forma de barra. Exatamente de outra forma, só que ele coloca o detalhamento em forma de barra ao invés de uma segunda pizza que você teria. Ok? Então, esse foi o de pizza. Além disso, nós temos nessa mesma opção o gráfico de rosca. Tá? O de rosca eu consigo apresentar mais de uma série de informações, não só um trimestre. Eu poderia colocar todo ano, todos os trimestres incluídos aqui. Tá? Talvez a visualização não seja das melhores, mas eu consigo ter essa noção. Tá? Então, por exemplo, percebam que cada trimestre ele tem as informações que eu desejo colocar. O que eu preciso fazer para melhorar essa visualização? Eu preciso formatar a largura de cada um desses componentes para que fique mais fácil a edição, ok? Posso aqui já selecionar os estilos assim como eu havia feito aqui em cima, tá? Ele já preenche, coloca porcentagem e tudo mais, mas a diferença com o gráfico de rosca são vários gráficos de pizzas com apenas a bordinha, tá? Concêntricos, ou seja, um dentro do outro. Tá? Eu havia esquecido de falar para vocês, mas nós temos também a parte do gráfico de pizza 3D, tá? Que ele funciona exatamente igual ao outro, só que aquela visão inclinada. Tranquilo? Então, partindo para o novo tipo de gráfico, nós temos aqui dois tipos diferentes, que é o mapa de árvore e o explosão solar. Tá? São gráficos um pouco diferentes, que inclusive eu já coloquei informações diferentes aqui para facilitar a nossa visualização. Por exemplo, aqui nós temos umas informações de busca no Google pelo termo Excel, tá? E quais são os principais termos relacionados, tá? Nós tiramos isso do Google Trends, que é uma fonte pública de informação. Então eu vou selecionar essas informações e aí eu vou lá em cima
e inserir gráfico, e eu tenho o mapa de árvore. O que o de mapa de árvore serve? Ele vai mostrar na totalidade o que cada um representa, tá? Então, ou seja, o termo Microsoft, que é o termo mais relacionado com o termo Excel, é o que vai ocupar mais espaço. Então, ele mostra nesse tipo de visualização. Então, eu tenho diferentes tipos de visualizações aqui que você pode pôr. Eu acho que esse aqui é o mais clean que você pode utilizar, tá? Então, eu tenho claramente que o Microsoft é o termo mais utilizado, o Microsoft 365 também é muito, e aí vai diminuindo até a gente não conseguir visualizar os termos menos utilizados, que talvez não sejam relevantes o suficiente para que você consiga visualizar. Tá? Se você quiser ver com mais calma, perceba que eu posso passar o mouse em cima e visualizar o termo completo. Tá? Então, ó, Microsoft, Office Online e tudo mais. Então, claramente assim, para a versão para impressão talvez ele não fique tão legal, mas você consegue ter uma visão geral dos principais, tá? Então os pequenos, os com pouco interesse, eles não vão aparecer aqui, tá? Então esse é um outro tipo de gráfico legal que você pode utilizar também. Então o próximo seria o de solar, explosão solar, mostrar a proporção de cada item dentro de um total com categorias, tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui a marca 1, que tem 2 produtos, marca 2, que tem apenas um produto, que é o produto C, e o marca 3 com o produto D. Eu vou selecionar toda essa tabelinha e aí nós vamos inserir esse gráfico de explosão solar, que está localizado na mesma opção do mapa de árvore, tá? Então eu vou colocar explosão solar. Percebam que esse tipo de gráfico, percebam aqui, ó, ele separou o marca 1 e aí ele fez a divisão depois entre essas duas marcas, tá? A marca 3 e a marca C. Ele é muito semelhante com o gráfico de rosca, mas serve para que você tenha uma ideia por categoria, tá? Onde nós temos a marca 1, que representa praticamente metade das vendas totais, e aí dentro dessa marca 1 nós temos a divisão dos produtos que pertencem a essa marca e as outras marcas sendo representadas aqui também. Então ele é semelhante com o gráfico de rosca, mas ele serve com a opção de você separar por categorias. E novamente, você pode trocar os designs do seu gráfico para apresentar de formas diferentes, talvez ter uma representação melhor das informações que você deseja colocar no seu gráfico. Dando seguimento, nós vamos para outro tipo de gráfico, que é o gráfico de mapas, tá? Onde você, nas últimas versões do Excel, você tem essa opção de gerar um mapa e vai ser um mapa de calor, onde ele vai apresentar cores diferentes, principalmente cores mais fortes, para representar as regiões que têm mais interesse. Nesse caso, de novo, o termo Excel agora, nós pegamos por região, tá? Onde nós temos, por exemplo, São Paulo com a principal região, que tem muito interesse em Excel, indo até o final, onde nós vimos por estados, qual é o interesse por região, ou seja, por estado referente ao termo Excel. Novamente, seleciona as informações e aí sim nós vamos lá em inserir e vamos aqui em mapas, tá? Ele só traz uma opção que é o mapa que eu posso clicar. Após eu clicar aqui, percebam que ele já gerou. Eu não coloquei informação, nenhuma informação detalhada, apenas o nome dos estados, ele automaticamente já reconheceu. Você pode fazer isso com informações de países, informações geográficas de algumas cidades também funciona muito bem, mas principalmente estados e países você pode colocar que vai funcionar. Percebam que o nível de interesse está utilizando aqui uma plataforma, ou melhor, um tipo de mapa de calor. Quanto mais escuro, maior o interesse. Quanto mais claro, menor o interesse referente a isso. Tá? Para que ele funcione, você precisa estar conectado à internet, tá? Senão ele não vai conseguir trazer essas informações de mapa e tudo mais. Então, quando eu clico para gerar, ele vai buscar na internet se tem algo relevante com as informações que você colocou, no caso o nome dos estados ou regiões, e aí ele vai gerar esse gráfico. Tá? Não precisa estar conectado depois de gerar, apenas para gerar o gráfico você precisa. Tranquilo? Então esses foram os principais gráficos, mas também nós temos uma outra opção, que são os mini gráficos. O que são esses mini gráficos? São gráficos, como o próprio nome diz, em miniatura, só que eles têm que ficar dentro de uma célula, tá? Então eles são restritos apenas a uma célula onde ele vai mostrar essas informações. Então vamos lá.
Primeiro, ele só consegue fazer em uma linha de informação ou coluna de informação. Eu não consigo colocar várias séries de informações dentro desse mini gráfico. Então, eu preciso resumir as informações. Então, primeiramente, agora eu preciso selecionar em qual célula eu quero colocar esse mini gráfico. Aí eu vou inserir. Aí eu tenho aqui, ó, tenho mini gráficos, eu tenho de linha, coluna, ganhos e perdas, tá? Então eu vou lá primeiro mostrar o de linha. Ele vai perguntar qual que é o intervalo de dados que eu quero plotar nesse gráfico. Então eu vou selecionar aqui as informações e escolha onde os mini gráficos deverão ser colocados. Nesse caso eu já havia selecionado a célula e ele já trouxe preenchido. Clicando em OK, ele já faz aqui, ó, um mini gráfico para que eu consiga visualizar o crescimento das vendas, tá? Então você vê aqui que teve uma pequena redução no segundo trimestre, começou em 50, foi para 48 e aí começou a aumentar. E eu consigo ter essa visualização muito mais prático, pequeno, mas prático, de como está se saindo. Esse mini gráfico eu consigo editar os dados, alterar o tipo de gráfico, mostrar ponto alto, colocar pontos, ó, quais é o ponto mais alto, o ponto mais baixo, colocar uma série de informações, escolher qual é o estilo, assim como nos outros gráficos, claro que com menos opções, basicamente mudando as cores, tá? Eu consigo fazer esse tipo de alteração dentro do mini gráfico. O outro tipo de mini gráfico que nós também podemos incluir é o de coluna, que vai fazer bem semelhante ao que nós fizemos, só que utilizando colunas. Então vamos lá, seleciono o intervalo que vai ser o produto B e vou clicar em OK. Percebam que ele traz ali bem elevado o primeiro, tá? E aí ele se tem uma ideia também, assim como o de linha. O detalhe ele não é 100% assim, tá dentro de uma escala real, é apenas para demonstrar a discrepância entre os meses, tá? Então, poxa, não vendeu nada no terceiro trimestre, olha como está baixinho. Não, vendeu, só que serve para que você veja a discrepância entre os meses, ele não está dentro de uma escala real. Tranquilo? E o último tipo de mini gráfico é o de ganhos e perdas, tá? De novo, clica lá, ele vai abrir a janelinha, você vai selecionar quais os dados você quer incluir dentro do seu mini gráfico, qual é a localização que eu já havia selecionado e ele vai mostrar. Detalhe importante de novo, ele não traz aqui algo dentro de uma escala real, tá? O que acontece? É importante que você perceba que ele só vai mostrar do jeito padrão se eu tive um ganho ou tive uma perda. Tá? Então, o que acontece? Se eu tiver menos 5 em alguma situação, ele vai trazer no mesmo nível como se fosse um ganho. Então, é só para você saber se você ganhou ou perdeu naquele período de tempo. Tá? Então, não importa, de novo, não tem uma escala real, é apenas para que você tenha uma visualização mais prática do que está acontecendo. Então, eu coloquei menos R$5, ele já preencheu como vermelho para baixo na mesma escala do que os outros que estão acima de R$50 mil. Tá? Então, é apenas para facilitar essa visualização. Claro que você pode alterar o estilo do gráfico, colocar ponto alto, tudo, onde ele vai mostrar cores diferentes, mas ele funciona basicamente dessa forma. E com isso nós tivemos uma ideia geral dos principais gráficos utilizados no mercado, onde você consegue, através das informações que você já tem, melhorar a visualização, mostrando e dando destaque para as principais informações que você deseja, e isso facilita muito no seu dia a dia, principalmente para apresentar a questão de resultados, ok? Bons estudos!